Meu nome é Giovanni Rodrigues, eu sou do Cineclube Natal. Cineclube Darcy Ribeiro. Do Cachaça Cinema Clube do Rio de Janeiro. Cineclube Vagalume. Cineclube Bravo. O Cineclube Lanterna Aurélio. Cineclube Outros Tempos. Cineclube Bang Bang. E meu cineclube é o Participação. O Cineclube Central. O Tela Brasílias. Cineclube Pão e Circo. Eu sou do Mate com Angu. Represento o Cineclube Senarte de Goiânia, Goiás. Bem, eu na verdade sou professor daquela universidade e havia várias queixas de que era uma cidade parada, né, monótona, assim, aqui nada acontece, nada vai acontecer e nunca aconteceu. E aí a gente conversando com o pessoal aqui do Cineclube Lanterninha Aurélio de Santa Maria, bom, peraí, né, podemos nos mobilizar para isso. E fizemos uma primeira sessão, cara. Um filme chamado do Michael Moore, que era Tiros em Columbine, cara. Num salão anexo a um antigo CTG, para quem não é do Rio Grande do Sul, um centro de tradições gaúchas. E lotou, cara, deu mais de 400 pessoas, assim, lá, cara, um filme longo, assim, que não é um filme legendado e tal, um filme que não tem aquele enredo tradicional, assim, uma linguagem tradicional e tal, e lotou. Bom, era possível, era viável. Aí começamos a reunir alguns abnegados, assim, que se dispusessem uma vez por semana se reunir para discutir o que fazer. Então, com a universidade, com a parceria da universidade que forneceu a estrutura física, um salão e tal, e data show, nós partimos para discutir com os proprietários da locadora, né, explicando que na verdade nós formaríamos público, não tiraríamos, e é o que está acontecendo. E a gente conseguiu firmar parcerias assim, né, com os proprietários da locadora, são os caras que fornecem os filmes, né, que é algo legal nessa discussão de direito autoral e tal, que está presente hoje. Assim, a gente consegue estabelecer um diálogo bem interessante com os proprietários da locadora, que percebe que a demanda por filmes aumentou. E as pessoas voltam para a locadora e começam a pedir, olha, foi discutido tal coisa, tem alguma coisa assim, aquele diretor tal, então está sendo bem legal, assim. Já teve sessões, teve né, e mantivemos a sessão, e teve sessões de casa lotada, né, e pra gente é uma conquista, né, porque era uma sociedade que não tinha cinema há muito tempo, e essa cultura de ir até um determinado local para assistir um determinado filme, para depois ser convidado a falar sobre aquilo que viu, as suas impressões e tal, foi um processo bem gradativo, assim, a gente foi até se consolidar. E a gratuidade, né, que é algo que tem mobilizado muita gente. As pessoas não conseguem compreender o que leva alguém a dedicar tempo, dedicar trabalho, né, montar, discutir, se prestar, conversar e não cobrar nada, né? Então é uma forma também da gente discutir a ideia de valores de mercado, né, que o Cineclube tem se prestado a isso também, né? As pessoas olham, sentam, assim, quanto é que é? Não é nada, entra aí, né? Posso falar? Não, deve e tal. Então, né? Aprender fazendo, né? Uma máxima aí dos zapatistas, assim. Né? Aí tem o pessoal que já faz a pipoca, e aí, e tem no bairro também. Nos bairros é o mesmo esquema de carro, né? Porque no bairro não é organizado a solução dos moradores. Então tem que. Aí a gente fecha a rua mesmo, sem pedir autorização, nada. Aí, traga sua cadeira, traga seu banquinho, aí a gente monta o telão no meio da rua e aí fecha a rua, né? A gente quer trabalhar com as pessoas que não têm condições financeiras e geográficas. Ou seja, ele não mora perto do shopping center, ele mora na periferia, ou ele mora em acampamentos, enfim, ele não pode ir ao cinema por questão social mesmo, não porque ele acha bonito ir numa salinha de cinema, discutir cinema. Nossa proposta é levar cinema para quem não tem cinema. O meu cineclube acontece uma vez por mês no Cinema Odeon, que é num lugar bem característico no Rio de Janeiro, que é conhecido como Cinelândia. A ideia do meu cineclube foi que a gente trabalha com curta-metragem brasileiro, e a ideia foi trazer o curta-metragem como objeto principal da exibição. Então a gente tinha um grupo que tinha uma ideia de todo mundo fazia curta, só que o curto ficava restrito sempre aos festivais e mostras específicos da área, então meio que sempre rodava entre o mesmo grupo. Eu via o filme dos meus amigos viam meus filmes e se acabava aí. O nosso cineclube também tem uma característica bem marcante dele, que a gente exibe os curtas, depois a gente dá a cachaça, literalmente, tem uma degustação de cachaça, e depois tem uma festinha no próprio cinema.
A gente estava um pouco meio de saco cheio mesmo de um certo modelo de cineclube que era o filme, o debate, e sempre no debate uma pessoa ou especialista falando... era um certo tipo de fruição que a gente não estava muito interessada. Então, por isso que a gente colocou a cachaça no meio, para cada um que quiser falar e falar da mais... Enfim, não é um debate institucionalizado, a gente dá cachaça e as pessoas conversam inacreditavelmente sobre os filmes depois. Sempre a gente roda pelo cinema, tá todo mundo conversando sobre a sessão, e eu acho que o álcool possibilita também uma fluidez que anima os debates. Durante um tempo teve uma certa crise de identidade com isso, que era, poxa, mas as pessoas vão pela festinha ou vão pelos filmes? E agora, depois de 4 anos, a gente pode perceber que bom que vão pela festinha, que bom que vão pelos filmes, que bom que dois tipos de pessoas existem. E muito desavisado, às vezes, que vai... nem sabe do que se trata direito, sabe que tem uma festinha e acaba vendo um curta de 1929, mudo. A proposta do Bang Bang é uma proposta de fazer um cineclubismo na rua, de projetar na parede, de conversar com as pessoas. Ele tem uma ideia anárquica, libertária. Bang Bang, cara, é uma experiência bizarra, assim, né, cara? A gente não exibe em sala de cinema, agora a gente talvez vá para o espaço cultural para poder regularizar mesmo. Mas é um grupo de maluco que se reunia num bar e começou a projetar e fazer cinema, entendeu? E filmar, né? Grande parte são todos realizadores de cinema, técnicos. E a ideia curatorial do Bang Bang mas não é só técnico, também tem gente normal, não tem só realizador de cinema, tem advogado, tem gente assim da melhor categoria. Cara, o que acontece? A gente tem, por proposta curatorial, selecionar filmes com uma verve underground, né? Então, assim, filmes raros, filmes que as pessoas não conseguem ver em qualquer lugar. E a gente faz exibições insólitas, exibições em muros, exibições em lugares inusitados, em cemitério. A gente tem uma proposta que é faca na bota, entendeu, cara? A gente não tá nem aí, entendeu? E quero ver prender. Eu quero ver prender, entendeu? Há 2 anos atrás, mais ou menos, né, quando tudo começou e tal. Começou lá na UFES e tal. Eu não estudo na UFES, né? O resto da galera que estudava e tal. E aí chegou algumas aparelhagens novas lá, data shows, DVDs e tal. E a ideia inicial era só, né, passar uns filmes e tal, pra galera ver e tal, na época que lançou o Matrix Revolutions e tal, que a galera foi baixando por aí e tal, assim, mas a ideia era só entrar um pessoalzinho, assim, tal, não era nada de cineclube, nada, não tinha nada disso, assim, então. Mas aí começou a crescer um boato, assim, de que, não sei quem e tal, passou um filme lá, vamos ver também, vamos lá. Uma pessoa só ia, aí outro dia tinha 2, no dia tinha 3, e de repente juntou um galerão, assim, tal, que gostava de ir lá assistir filmes e tal, porque vários filmes passavam, assim, não só esse estilo da polêmica lá, tal. De repente, os meus amigos que botavam uma telinha ali, de repente viraram Cine Falcatrua e de repente o mundo inteiro conhece eles, assim. Coisa mais louca do mundo, assim. O nosso grupo de amigos, assim, antes de Falcatrua, a gente é um círculo, assim, com pessoas com vários... A gente tem o Cineclube, a gente tem uma banda de música e poesia, tal, o Sol na Garganta do Futuro, tal, a gente mistura um monte de coisa legal, tal. E é um pouco da mesma galera, tal, com outros projetos. As sessões, assim, a gente monta tudo na frente de todo mundo, assim, tal, todo mundo vai vendo como é que funciona a coisa e tal. A própria palavra, assim, Falcatrua, assim, tal, é meio gambiarra, assim, sabe? Falcatrua, vai, liga isso, e de repente você tá lá e de repente tem 200 pessoas lá assistindo, assim, sabe? Porque até a gente tava conversando sobre isso, assim, o Falcatrua, ele é meio áudio, vídeo, diversão, assim. Aqui eu exibo na Jangada faz uns quase 20 anos, mas assim, de fazer projetos regulares de exibição de Jangada, acho que é de 98 pra cá. Então, pego o verão, aí pego tipo 2, 3 meses é um projeto. E agora eu vou começar um projeto em setembro, que é do BNB Cultural, do Nordeste do Brasil, fez um edital. Aí eu exibo no litoral lagoano, eu escolho as 4 ou 5 cidades, aí faz oficina para formar o cineclube e faz exibições. Como essa época tem muito vento na beira da praia, mas a moçada gosta de ir para uns bares. Tem uma rua cheia de bar depois
depois da sessão do festival. Aí eu vou levar a jangada para essa rua. Os bares, a galera lá se detonando, e assim vendo, né? Se você faz uma coisa que o público pode ir num lugar acessível, o público vai. É outra coisa você chegar lá onde o público está e começar a interagir, criar um happening, a fazer uma coisa diferente. As exibições desses projetos, elas são tipo talk show. Eu fico em cima da jangada, de cima da jangada, com o microfone, converso com o público, converso com as pessoas. E como é que é a recepção deles? Assim? A recepção é muito louca, bicho, é muito legal. E as pessoas começam a conversar sobre o filme. Uma outra sessão que eu fui fazer no mesmo lugar, o cara disse, olha, a gente quer que você faça uma comissão. Um filme desse aqui, é a nossa comunidade. Nossa comunidade quer um filme desse aí. Aí eu peguei, cara. Aí peguei a praia lá dos caras, aí os caras fizeram o roteiro, quero que você filme isso, quero que você filme, os caras contando coco. Aí os caras contavam coco, uns 2, 4, 5, 25, 36, 48, tarô, quando eu dizia tarô, é porque chegou às 100. Agora a gente não entendia como é que chegavam assim. Aí eu disse, filma aí, o cara mandou, vamos, eles fizeram. Os caras quando viram, ficaram loucos, que tá se vendo, porque eles têm uma loucura, o efeito narcísico é uma coisa muito louca, os caras querem se ver. Aquele receptáculo que passou gente famosa, atores e atrizes de vários países, quando você chega naquela, que ele se vê naquele lugar, ele se vê na tela, ele se vê na vela, a gente ali, os caras vibravam com aquilo. Então não basta você chegar e dizer que nós vamos trazer filme aqui, vocês vão ver, mas a gente também quer ver as imagens da gente aqui. Cada vez el mundo es más pequeño, que cada vez tenemos más comunicación y las distancias se han acortado. Y que el trabajo de los cineclubes hemos descubierto que es universal. Quando se encontram, todos descobrem que fazem diferente a mesma coisa, diversamente, culturalmente modificada, mas o mesmo objetivo, a mesma concretude de responsabilidade com a questão do cinema, do audiovisual, como um elemento fundamental para a realização do indivíduo, para a felicidade do indivíduo, em nome da criação do coletivo, do social, da realidade de cada população local. Então, as formas de fazer cineclubismo são as mais diversas, mas todas elas são válidas. Aí chegou assim, eu estava desarmando, né, as coisas, aí chegou um garoto, e os meus assistentes, vamos, calma, o garoto está perguntando ao garoto, para onde foram aquelas imagens? Eu disse, porra, e o que é que tinha ali? Era um buraco, era uma coisa, por onde ia? Eu disse, não, eu fui explicar. Aí ela vai explicar, veja aqui, aí liguei, tá vendo aqui? Isso aqui são várias fotografias. Isso é uma câmera de fotografar. Só que ela fotografa 24 vezes por segundo. Mais rápido do que o olho que você pisca. A luz vem aqui, projeta. E essa lente amplia. E leva até a parede e lá exibe. Por isso que depois eu guardo o filme. E as imagens não se molharam, mesmo naquela chuva que deu. Aí o cara... Mas então é uma mágica. Tá aí, o garoto tinha razão, porque para mim o cinema é um truque que quanto mais a gente revela como é feito, mais mágico nos parece.